Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para a Evangelioterapia. Se estiverem ouvindo bem e vendo, marquem, deem um ok para que a gente possa iniciar. Você me ouve bem, Vanusa? Para que a gente possa ver se a gente já pode iniciar, para que todos possam participar desse momento tão bom que é o estudo, desse momento onde nos unimos os corações, independente da distância em que estamos, não é? Para o nosso Evangelho do Cristo. Me ouvem? O som tá bom? Pronto. Acredito então que daqui a... no meu, né? Faltam 2 minutinhos para que a gente possa iniciar mais Evangelioterapia aqui através do Instagram do Centro Espírita Irmã Sheila. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando, sejam todos bem-vindos para esse momento, tá? Se sintam acolhidos e abraçados. Acredito que nesse momento todos que estiverem chegando vão se juntando a nós, né? Para que a gente possa iniciar. Então vamos iniciando a Evangelioterapia dessa segunda-feira, né? Dia 6 de janeiro do ano de 2025, a primeira segunda-feira, não é? Então a gente vai seguindo aqui, tá? E vamos iniciar fazendo uma prece, para que a gente possa se harmonizar, né? Aonde estivermos, nos nossos lares, ou mesmo em locais que não são os nossos ambientes, né? Que ficamos habitualmente. Então, vamos lá elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e à espiritualidade amiga. Pai amado, Pai querido, espiritualidade amiga, nós vos pedimos a tua bênção. Nós te agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de tudo que nos oferece nessa existência. Te agradecemos, ó Pai, pelo crescimento, pelo amor e por todo o acolhimento, Pai, que tu tem a cada um dos teus filhos. Te pedimos que na noite de hoje possamos refletir e estudar os teus ensinamentos, para que possamos, ao longo dos dias, melhorarmos e buscarmos, assim, o nosso crescimento dos nossos irmãos. E assim, Pai amado e querido, te agradecemos e te pedimos, sê conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, queridos amigos. Hoje, a Evangelioterapia é do capítulo 5, né? Bem-aventurados aflitos, que fala sobre o esquecimento do passado, o item 11. Então, a gente vai fazendo aqui a leitura e ao longo da leitura a gente vai refletindo um pouco, conversando um pouco a respeito desses ensinamentos. Item 11. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência
das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Nesse pequeno parágrafo, já nos traz, né, uma reflexão para que a gente possa entender o porquê do esquecimento do passado. E muitas vezes nós, né, buscamos, queremos ansiosamente saber, mas o que fomos no passado, né? Será que prejudicamos alguém? Será que fomos prejudicados? Em que condições viemos? Em que condições desencarnamos, né, em outras vidas, em outras existências? E achamos, na grande maioria, que isso nos leva certamente a entender o porquê de estarmos hoje como estamos. No entanto, nesse pequeno trecho do Evangelho, nos mostra que, em muitos casos, se soubéssemos, iríamos nos sentir humilhados, iríamos ter graves situações de inconveniência, iria inclusive nos atrapalhar, né, enquanto crescimento nessa existência e em existências futuras, né? Então aqui nos traz e nos mostra o porquê, né, desse véu do esquecimento do passado. E ele dá continuidade dizendo assim: o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que se viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhece nela as que odiou. Talvez seu ódio se revelasse em todos os casos. Seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Então ele traz aqui no Evangelho dizendo que o espírito renasce frequentemente, né, no mesmo meio, ou seja, devemos então olhar para os nossos familiares, para os nossos ambientes de trabalho, para os nossos amigos, vizinhança, as pessoas com as quais convivemos. Porque, em geral, somos resultado de outras existências dentro desse meio familiar, desse meio social que ele fala aqui. E ele diz que nós sempre viemos. Por quê? Porque ele diz a fim de reparar, né? Reparar o mal que lhes foi feito. Em geral, sempre achamos, né, que é um mal para reparar que foi feito conosco. Mas temos que ver que, em geral, esse mal também é para reparar o que fazemos com outros, né? E trazemos, assim, condições necessárias para que a gente possa melhorar, tá? Fala, sim, dessa dificuldade que temos, em geral. E também traz que essas relações com as pessoas, nós precisamos entender. Então, na grande maioria das vezes, precisamos, muitas vezes, compreender ações de amigos, de familiares, quando chegam para nós. E nós, muitas vezes, nessa nossa condição de vida hoje, achamos, né, dessa existência, que estamos sendo, não estamos sendo compreendidos, não estamos sendo, de fato, visto pelos nossos irmãos e buscamos muitas vezes aquela condição de nos acharmos que estamos sendo diminuídos, que não estamos sendo compreendidos. E muitas vezes aquilo é para vermos, olharmos como um espelho, que a gente olha e muitas vezes diz: ai, não gostei hoje como eu estou.
Ah, não ficou legal, tô vendo uma coisa que não tá bom. Então, imaginemos isso na condição de ser, olhando para nossa frente, a quem está ao nosso redor, quem está conosco. E aí ele diz: Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Deus é maravilhoso, nosso Pai misericordioso. Aqui diz que a voz da nossa consciência, muitas vezes, é aquilo que vai nos trazendo e tentando nos mostrar como podemos, então, agir dentro de determinadas situações que achamos que estamos sendo prejudicados. Ele diz também que nossas tendências instintivas precisam ser vistas e traz também a providência divina, dizendo que ele nos tira aquilo que possa nos prejudicar. E muitas vezes a gente acha que não recebe, que não conquista, que não consegue, ou que algum irmão não nos traz aquilo que a gente deseja, ou não faz aquilo que achamos que é o correto dentro da nossa condição de indivíduo. Não sabemos nós que o Cristo muitas vezes nos traz e evita. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, trazer isso. Aqui ele diz: ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência para ele um novo ponto de partida. Ou seja, podemos a cada renascer reparar. A cada renascer podemos observar o que é que podemos mudar no sentido de nos melhorarmos e ajudarmos também as pessoas que estão à nossa volta. Diz também e traz, diz, pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, que vamos conseguindo corrigir, já não resta mais traço. No entanto, aquilo que ainda insiste nessa existência nossa, trazendo para essa existência, insiste quando muitas vezes somos impacientes, aquilo que ainda não foi corrigido, que é tão necessário para a gente. E ele diz aqui, né, que nós devemos nos concentrar nisso. E muitas vezes a gente não se concentra no nosso melhoramento, em nos corrigirmos. A gente se concentra em querer corrigir o nosso irmão, não é? O indivíduo que está à nossa volta, a gente acha que ele precisa se corrigir, ele está errado, ele está fazendo algo que está prejudicando a gente e aos outros. E nós muitas vezes não olhamos que nós precisamos buscar a nossa melhoria para que a gente possa ajudar o outro. Imaginemos isso numa situação de estarmos doentes, né? Como é que nós vamos cuidar de alguém que está doente se nós também estamos doentes? Então, nós precisamos primeiro nos curar para ajudar a curar os outros. Ah, então eu tenho que ficar perfeita para depois? Não. Não é bem assim. No entanto, nós precisamos começar a observar aos poucos. Pronto, a cada leitura dessa que fazemos do Evangelho, imaginarmos dentro desse item que estamos lendo, o que é que nós precisamos melhorar. Amanhã, quando eu amanhecer, hoje, ao dormir, avaliando o meu dia, o que foi que não ficou bacana? O que é que eu fiz comigo ou com o meu irmão que não colaborou para o meu crescimento? Né? Esse nosso exame de consciência, como ele diz, é que a nossa consciência nos visita diariamente. Ao mesmo que ao levantarmos, fazermos isso.
né? De pensarmos o que é que hoje, o que é que eu vou poder fazer para que eu possa melhorar, para que eu não cause um problema a algum irmão meu, que eu possa, dentro do dia de hoje, buscar uma maneira para que eu possa não causar nada que possa prejudicar o outro, porque quando a gente prejudica o outro, a gente também está se prejudicando, né? E aí ele continua e diz que as boas resoluções que nós tomamos, né, que tomou, são a voz da sua consciência que adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. Né? Se lembrarmos aqui, trouxermos para o nosso dia a dia, nós vamos lembrar sim, em alguns momentos em que a gente escuta a voz da consciência de dizer, não responde isso que você acabou de escutar de um irmão que agrediu você com palavras, né? Não, não faz isso. Mas aí a gente querendo mostrar que, não vou permitir, né? Vou dar uma resposta à altura. Aí a gente não ouve a voz da consciência, porque logo em seguida nós nos sentimos mal e aquilo ali vira um círculo vicioso, né? Da desunião, da guerra, do desamor. Aí sim vamos percebendo isso. E aí ele diz, de resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Então, ele traz aqui para mostrar que esse esquecimento é quando viemos para essa vida corporal, né? Ele só acontece porque viemos para cá para vivenciar novas experiências e buscarmos nos corrigir, né? E reparar erros, né? Feito a irmãos tão queridos. E aí diz, reentrando na vida espiritual, né? O espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como é que ocorre na vida terrestre durante o sono. Então, olha que exemplo maravilhoso o nosso evangelho nos traz. Ele mostra que essa questão do esquecimento que acontece é justamente quando a gente vem para a vida terrena, ele faz a comparação do sono. Quando ele diz assim, como que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se faz na véspera e nos dias precedentes. Se quando a gente começa a ficar mais sensível, observar mais de maneira mais gradual, mais coerente, nós começamos a perceber e receber alguns lapsos de memória. Quem de nós não já passou por isso quando dormimos, acordamos, lembramos que sonhamos, mas a gente não consegue lembrar de fato o que foi que a gente sonhou. Depois, em um determinado momento do dia, às vezes, ou no outro dia você lembra, nossa, lembrei que sonhei, ou com alguém, ou com um fato, né, ou num lugar, ou até mesmo traz pra gente, na nossa memória, espaços e lugares, rostos de pessoas, né? E aí a gente para e pensa, nossa, lembrei do sonho, né? Então, aqui ele traz isso, nos mostrando para que a gente possa entender sobre a questão do véu do esquecimento, né? Quando voltamos para a vida espiritual, nos é reportado tudo o que vivemos nas vidas passadas, né? Por quê? Porque há necessidade de observarmos lá o que crescemos e o que ainda é necessário reviver, voltar novamente em outro corpo, para que a gente possa, sim, melhorar, como a escola. Por isso, escutamos tanto, a escola da vida, né? A vida é uma escola, essa vida terrestre é uma escola. Como a escola essa que conhecemos, né? A escola regular, nós vamos adiantando em termos de nível, de série, como se chama, né? À medida que nós vamos conseguindo conquistar conhecimentos
como se fossem os pré-requisitos para ir para o ano seguinte. Na vida, o espírito, na vida corporal, faz o mesmo. Cada vez que ele vem para a vida corporal, ele vai evoluindo e vai assim, como se fosse para outro nível, né? Que é o nosso nível de evolução. E aí ele diz aqui, não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, tá vendo? Porque a experiência prova que na encarnação durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga, senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ela aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma e se sabe aproveitá-los, né? Ou seja, ele traz aqui no Evangelho dizendo que após a morte, né, que depois da morte, o espírito recobre essas lembranças do passado. Mas que ele pode, né, e que ele jamais irá esquecer. E é por isso que nesse momento ele recobra a consciência. Tá vendo a importância, meus irmãos queridos, de nós buscarmos e entendermos então o porquê da necessidade de estarmos aqui, né? Vivemos as experiências a cada ano, a cada dia, a cada mês, nos lugares e ambientes por onde andamos. Por quê? Porque nesse caso compreendemos por que estamos aqui. Nesse caso, compreendemos que de fato necessitamos dessas experiências. Compreendemos todos os dias que precisamos de fato melhorar, mas precisamos olhar as nossas ações. Às vezes a gente tem a impressão assim, mas a gente não cresce, né? Ou então, habitualmente a gente olha para os nossos irmãos e a gente diz assim, fulano não muda, ele tá sempre do mesmo jeito. Mas nas leituras que já fizemos, já sabemos que o nosso Pai é misericordioso, é amoroso e é tão amoroso aos seus filhos que ele não permite que os seus filhos, nós, não compreendamos e não, a cada dia, possamos estar crescendo. Tanto que a cada experiência que vivemos, evoluímos, nem que seja um pouquinho. Às vezes nós não compreendemos por que é que nós, às vezes, queremos sair de uma condição, de um trabalho, ou até mesmo de um ambiente familiar que julgamos, que nos adoece, que não conseguimos evoluir no sentido de melhorarmos, que são ambientes que nos adoecem, que nos trazem raiva, que traz uma intranquilidade, que não nos traz a paz. Mas nós, quando estamos dentro desses ambientes, que julgamos ambientes que não são bons, que nos adoecem, nós já nos perguntamos se dentro desses ambientes, quando nós estamos, o que é que a gente faz? A gente fica se questionando, ao invés de trazer para a nossa reflexão e pensarmos assim, por que estou aqui? O que é que essa vivência, esse lugar, esse ambiente, essas pessoas trazem para o meu crescimento? O que é que traz para o meu crescimento? A gente fica pensando, não é? Deveríamos, pelo menos. Pensamos também, quando estamos nesse ambiente, se nós, de fato, dentro desse ambiente, nessas situações,
Se ao invés da gente ficar se questionando, ou até mesmo entrando na ideia de acharmos que estamos sendo maltratados, né, acharmos que estamos sendo diminuídos, ao invés de imaginarmos assim, se estou aqui, é porque mereci. Se estou aqui, é porque é para o meu melhoramento. Se estou aqui, é porque de fato alguma coisa eu estou para aprender. Mas essa questão do merecimento, em geral, nós só pensamos quando é algo de bom, né? Quando a gente conquista e galga um trabalho, ou o próprio ambiente qual a gente mora, as pessoas com as quais a gente convive. Então, se for bom, a gente habitualmente faz o quê? Diz o quê? Ah, mas eu mereci. Tudo isso aqui é porque o meu esforço eu conquistei. Quando vivemos a situação contrária, a gente nunca pensa que a gente mereceu e que aquilo ali foi talvez uma falta de esforço nosso para poder a gente se ajudar e ajudar o outro, né? Então a gente está o tempo inteiro entrando nessa condição de os sacrificados, né? E que ninguém olha pela gente. No entanto, quando estivermos assim, meus irmãos, precisamos elevar o nosso pensamento ao alto. Precisamos refletir, imaginando que aquilo ali é para o nosso crescimento. Tentar entender, buscar não trazer aquilo no sentido de dizer, eu vou trazer isso e agora eu vou viver essa situação. Não. Por quê? Porque enquanto a gente faz isso, a gente não avança. Enquanto a gente não olha dentro do coletivo, porque esse crescimento, ele é individual quando parte da gente para o nosso melhoramento. Mas no sentido do ambiente, dessa questão social, é um melhoramento em conjunto, em grupo, uns com os outros, de darmos as mãos. Porque se não fosse assim, não vivíamos em sociedade, né? A espiritualidade amiga, o nosso bom Deus não tinha nos trazido para vivermos em família, no trabalho, com vizinhos, com amigos tão queridos, ou, como diz, ou tão não queridos, mas aquelas pessoas que estão ali, que nós muitas vezes não imaginamos que aquilo ali é o nosso desafio, que aquela situação é a situação que merecemos, precisamos e é necessária para o nosso crescimento. Aqui no item Esquecimento do Passado, que é do capítulo Bem-aventurado os aflitos, ele nos traz justamente a importância de vivermos aquilo que em geral nos aflige, de vivermos aquilo que em geral vimos como um sacrifício, a vivermos de fato algo para melhorarmos, para avançarmos, né? Quando nós pararmos para pensar dentro dessa perspectiva, com certeza estaremos dando um passo de cada vez, estaremos subindo o degrau, né, para que a gente possa avançar. E essa nossa condição vai nos ajudar diariamente, ao invés de ficarmos questionando, vivermos. Quem de nós imaginava vivermos o que vivemos na pandemia? Quem de nós imaginávamos chegarmos aonde chegamos? Vivermos durante tanto tempo, nós que somos acostumados a vivermos em sociedade, viver com a convivência de amigos, de irmãos, passarmos muitas vezes em diversas situações isolados. Que bom! Há alguns que puderam ficar com um grupo de familiares, 3, 4, 5 pessoas, mas nós sabemos de situações e de amigos que moravam sozinhos e que precisaram ficar também sozinhos nesse momento e que
tecnologia foi nos proporcionando cada vez mais descobertas para que aqui como eu estou pudesse aproximar, para que a gente continuasse crescendo. Não observamos, mas a cada dia vivemos situações novas, tão novas que aquilo que vamos vivendo a cada dia vai nos servindo para que a gente possa corrigir. Os nossos vícios, eles existem porque na maioria das vezes temos dificuldade de nos corrigirmos. A gente fica o tempo inteiro dizendo assim, só mais essa vez, só mais esse dia, daqui um dia, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, eu prometo que eu não vou repetir mais uma vez. Isso nós fazemos com os nossos erros, com os nossos vícios. E aqui ele fala da importância do esquecimento do passado. Que se assim não acontecesse, não teríamos, irmão, de jeito nenhum, como avançarmos e evoluirmos. Não teríamos como. Então, ele nos traz justamente para que a gente possa estar buscando uma forma de avançarmos. Terminamos esse item aqui, que é o esquecimento do passado, que é o item 11, que ele nos traz para refletirmos e entendermos o porquê da importância disso que vivemos, né? Porque nós não viemos sabendo o que fomos, né? Será que a gente ia gostar, né? Quando a gente tivesse um pouco ansioso com relação a isso, que todos nós em algum momento passamos para tentar entender porque estamos vivendo dentro daquela condição, imaginemos se soubéssemos, né? Soubéssemos se agredimos algum irmão tão querido que vive próximo de nós e que muitas vezes a gente ama aquele nosso irmão e aquele irmão não nos dá como imaginamos aquele retorno de carinho e de paz e de amor. Não existe o retribuir, né? E a gente não entende. Então imaginemos se nós em vidas passadas, né, não fomos as pessoas que agredimos a eles. Por isso eles ainda guardam consigo, ainda que não lembre, mas essa situação, essa condição, muitas vezes rejeições, né? Então, assim, a espiritualidade é muito bondosa, né? O nosso Pai é muito bondoso quando Ele nos proporciona para que a gente não fique se martirizando, porque se assim fosse, a gente em algumas situações ia se martirizar e não iríamos avançar. Agora, indo aqui para o Livro dos Espíritos, né? No capítulo 3, onde ele trata da criação, onde fala da formação dos mundos. Aqui nós vamos para as questões 43 e 44, que fala sobre a formação dos seres vivos. E eu vou fazer a leitura para que a gente possa refletir um pouquinho, né? Então, vamos lá. Diz assim, no Livro dos Espíritos, a questão 43, formação dos seres vivos. Quando a Terra começou a ser povoada? E aí, a resposta dos Espíritos diz: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Vejam bem, aqui ele traz, nessa pergunta, que para a pergunta é quando a Terra começou a ser povoada, ele fala, detalha, que realmente no começo tudo era um caos. E que os elementos, ou seja, cada um foi ocupando aquilo que de fato era necessário, né? E que isso foi pouco a pouco, né? Vamos entender, imagine isso, né? Há quanto? Milhares, né? Que nós temos pressa. Nós temos pressa
nós temos pressas nas nossas conquistas, nós temos pressa em melhorar e querer que o outro melhore, não é? E aqui ele diz, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, assim, imaginemos isso, trazendo para o nosso dia a dia, que nós também temos e precisamos entender que é pouco a pouco. Porque se para a criação do mundo, para a criação dos seres vivos, houve esse tempo, né? Não houve essa pressa toda para que não se concretizasse, cada um ocupasse o lugar necessário. Ele diz, então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo, né? Então, pouco a pouco foi aparecendo os seres que foram sendo apropriados para aquele estado do globo. Trazendo para a nossa realidade, imaginemos que, por exemplo, plantas, animais e até mesmo seres vivos ocupamos no globo, no nosso planeta, também estados e lugares, estados que eu digo, espaços, né? Aonde nós nos adaptamos melhor. Por exemplo, quem mora em locais que são muito quentes, quando vão para ambientes muito frios, existe uma dificuldade também de adaptar-se. Em geral, existe uma adaptação cuidadosa, né? Quando é assim, o extremo mesmo, os próprios estudiosos, pesquisadores, eles vão vão adaptando o corpo, né? Por exemplo, hoje o indivíduo, o ser humano, para fazer uma viagem, né, para o espaço, é feito toda uma experiência dentro de uma cápsula, de um espaço, de um local, imaginando a temperatura do local para onde eles vão, o ambiente, tudo. Depois de toda essa adaptação, que é cuidadosamente marcado para que eles possam ir para lá. E lá eles passam meses, no caso, meses contando com a nossa realidade daqui, né? Então, o que acontece? Isso é feito de maneira cuidadosa, né? O indivíduo, o ser humano, aprendeu a fazer isso. Aqui, quando a Terra começou a ser povoada, Deus, na sua infinita bondade, foi fazendo essa adaptação cuidadosa para que os seres vivos fossem apropriados, fossem chegando e aparecendo de acordo com as condições do globo. E aí, na outra questão, diz assim, a pergunta é, de onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? A Terra, a resposta, né? A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Tinha um tempo favorável para poder se desenvolver, né? Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Vejam, ele vai mostrando que tudo foi feito de maneira cuidadosa para poder adaptar para que esse ser fosse criado. E aí ele diz, os germes estiveram em estado latente e inerte, nas duas condições, latente e inerte. Como a crisálida, ele dá o exemplo, a crisálida, que é aquela parte em que antes da borboleta, né, antes de virar a borboleta, a lagarta passa. E aí diz, e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Então, olha esse exemplo perfeito que os espíritos dão aqui para que a gente possa entender sobre a criação. Ele compara com a questão da transformação, do crescimento e da evolução da borboleta, que acho que a melhor que a gente pode, então, compreender e entender, né? E a borboleta ainda traz uma analogia muito linda, que é da transformação, né? Antes, até chegar
a borboleta, né? Ela passa por todo um processo, um período, né? Para poder conseguir chegar lá. E ele faz também a comparação com as sementes, né? Para o crescimento das plantas. Porque e isso nós percebemos, quem trabalha com a questão de mexe na planta, na terra, sabe? Que cada semente, né? Cada uma tem o seu tempo. Cada uma cresce no seu tempo, tem o seu tempo que demora às vezes muito para poder dar um fruto. Tem delas que rapidinho, né, já traz o fruto. Tem deles que não traz o fruto, mas traz as flores. E assim tantos outros. Mas aqui ele diz, né, na resposta ele fala assim, e é o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, cada um tem o tempo propício para a eclosão, não é? Ou seja, para crescer, para chegar até o processo de dizer assim, foi o ápice da evolução daquele ser, né? E aí a espiritualidade amiga, nosso Pai Maior, nos traz essa possibilidade enquanto ser que somos. E aí faz essa comparação. Nos deu a inteligência, né? Por isso somos, né, a semelhança, por conta da inteligência também, para que a gente pudesse evoluir e ajudar na evolução, não só humana, mas a evolução dos seres. Então, a gente precisa também refletir, parar um pouco, para observar muitas vezes o que é que nós estamos fazendo, não só conosco, quando agredimos esse corpo, né, que carrega o nosso espírito, e muitas vezes agredimos quando não cuidamos, né? Quando ingerimos alimentos que nos fazem mal, né? Quando ingerimos algo que nos traz um vício que também não é comum, cuidado ao nosso corpo, né? Para poder evoluir. E aí aqui também quando a gente, né, não cuida dos demais seres, né, que são a fauna, a flora. Por quê? Porque quando nós, que temos a inteligência, não fazemos o bom uso, é o que vem acontecendo com relação a tantas mudanças que a gente já tem visto climáticas no nosso planeta. Aí é agora? Não. Isso que vem acontecendo é uma consequência do nosso mau uso e da nossa falta de cuidado conosco e com o planeta. E aí ele traz e mostra aqui. No entanto, ele diz também que cada espécie se reúne dentro dessa proporção e vai se multiplicando. Então, meus irmãos, nessa parte que fala da formação dos seres vivos, ela nos traz mostrando justamente como é importante a gente compreender, né, e entender as nossas origens. Por isso hoje nós vimos tantos irmãos, né, que buscam uma alimentação mais saudável, uma alimentação que não chegue a agredir outros seres, uma alimentação que mostre que nós não precisamos matar para poder nos mantermos vivos, né? É lindo, e aqui ele fala, né, da importância mais na frente. Em outras situações ele vai explicando nas outras questões sobre os elementos orgânicos, algo mais para a gente poder detalhar e no próximo evangelho, né, observar como isso se dá. Mas aí a gente já vai trazendo isso e vendo como é importante a gente compreender e respeitar, né? A importância de estudarmos e lermos é compreender, né? É compreender à luz da nossa doutrina, a doutrina do Cristo, compreendermos também que precisamos, de fato, né, avançarmos. Porque nós não estamos aqui, né, como a gente costuma dizer, para estacionarmos, né? Estamos aqui para avançarmos, viver, usufruir daquilo que nos é
oferecido, mas de maneira cuidadosa e responsável, meus irmãos. Assim a gente vai chegando ao final desta Evangelioterapia, já agradecendo, né, pela oportunidade de estarmos aqui estudando, refletindo, né, tantas vezes vendo, né, a importância de diariamente, né, como bem disse aqui no Evangelho e nessas questões, para que a gente possa compreender sobre o avançar, o evoluir, o crescimento. E aí a gente agradece pela oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos, de refletirmos, de tirar esse momento, né, no nosso dia, para que a gente possa estarmos mentalizando, né, aquilo que podemos ainda fazer para melhorar. Nós vamos encerrar, vamos fazer uma prece para que possamos então agradecer pela oportunidade, né, de estarmos aqui, né, de estarmos nessa existência juntos com cada um dos nossos irmãos que a espiritualidade nos encaminha para que a gente possa crescer, para que a gente possa compreender de fato que temos um passado a reparar, mas também um presente para viver e um futuro, sem dúvida, para construirmos, né? Que possamos assim, meus irmãos, juntos, né, evoluirmos, nos darmos as mãos, né, para que assim possamos, com muita alegria, sermos gratos, né, por estarmos aqui. Então vamos lá, meus irmãos, levarmos o nosso pensamento ao nosso Pai, Pai amado, Cristo. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntos, Pai, em Teu nome, para que possamos assim crescermos a cada dia através dos Teus ensinamentos. Te pedimos, Pai amado, que visita os lares de todos os nossos irmãos que estejam necessitando ainda mais do Teu acolhimento, necessitando, Pai, sentir a Tua presença. Te pedimos também que cuida do nosso planeta, cuida de cada um dos Teus filhos, Pai, que hoje se encontram em situação de risco, em vícios. Te pedimos para que Tu possa, Pai, a cada dia, através da consciência de cada um deles, tocá-los. E assim te pedimos e te agradecemos mais uma vez, Pai, pela vida. Sê conosco, Pai amado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Ainda que longe, distantes, né? Mas reunidos em nome do nosso Pai amado, e que o dia de hoje, em todos que estão por vir, né? A gente possa estar sempre lembrando dos ensinamentos do Evangelho do Cristo e buscando uma maneira de, né, nos fazer presente esse Evangelho que é consolador e nos conforta a cada dia para a gente poder melhorar. Agradecemos, boa noite a todos, que possamos, né, ao dormir hoje, né, encontrarmos essa paz, né, com Cristo e com a espiritualidade amiga. Obrigado a todos.